Galera, mais um. Ixi, Maria. Perdi tudo aqui. E aí, Pedro Galino vai ter que editar isso aqui porque travou tudo. Então, 3, 2, 1, hein? Salve galera, mais um 48 na área. Meu amigo, esse podcast foi difícil de gravar nessa versão aqui. Estamos fora do nosso horário comum. Pedro Galindo adicionou simplesmente uma hora a mais no fuso horário dele. Está em outro lugar. Lucas Davi tem um compromisso daqui a pouco. Eu também tenho um compromisso daqui a pouco. E Heber, meu Deus do céu, tem 28 traduções para terminar ali até amanhã. Então, senhores, vamos direto ao assunto. É isso? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos. Pedro, onde você está hoje, Carmen Sandiego? Veja, sendo bem breve, né, não avisei a ninguém aqui, terminei, né, me distraí, mas estou aqui diretamente de Zurique, na Suíça, a 5 horas do horário de Brasília, que são aproximadamente 10 da noite, e passeamos o dia todo aqui. Estou aqui hoje, João Lima, fazendo o seu papel aqui, tomando cervejas e bebidas locais aqui, artesanais, uma bebida Gran Alpine Lager, começar essa aqui daqui a pouco. E é o Tá que está me bom, mantendo acordado nesse momento aqui, João Lima. É um prazer tá estar com bom, você novamente e vamos em frente. tá bom, maravilha. Lucas, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Não estou em lugar nenhum diferente, sigo aqui no bairro das Graças. Pra mim é mais que suficiente, um grande bairro, diga-se de passagem. É E grande Heber mesmo, Sim, Costa, pelo sim. amor de Deus, fantástico. como é que o senhor está? Tudo bem, galera. Estou aqui também na minha bate-caverna de sempre. Mandar um abraço para Rafael Brasileiro, que essa hora deve estar curtindo um pôr do sol na praia. Né? Rafael Uma vida Brasileiro está difícil. off, né? Ah, Tem gente que totalmente tá off. Rafael Brasileiro tá off, né? Tá totalmente off. Totalmente off. Amanhã ele aparece para ver o jogo do esporte, porque parece que o homem mudou de time. Mas vamos embora. E... Tem fortes acusações aí, imagens, inclusive. Senhores, que bom estar aqui novamente, né? Dar aqueles velhos recados de sempre. Quem quiser apoiar o nosso trabalho, apoia.se/minutos. Quem quiser apoiar lá pela plataforma, né? O Apoia-se. Mas quem quiser pode vir direto a gente, fazer um Pix recorrente e tudo mais. A gente está tracionando aí o grupo. Particularmente, eu estou preparando uma novidade bem interessante aí. Compartilhei com o Pedro Galindo hoje. Ele aparentemente Olha, gostou. Só gostei compartilharei com muito. os outros quando tiver mais maduro, mas é uma loucura aí que eu acho que ninguém no Brasil faz, tá? Então, na verdade, ninguém nem lá na gringa faz. É É, uma é loucura isso. nesse nível, tá? Nesse nível. Então, Não tem não, velho. Não, você não vai fiquem achar em outro lugar não, ligados. mas é isso. 48 é isso, pô. E com certeza vai chegar antes para os apoiadores, tá? Não tenho dúvida. Eu ainda não defini como vai ser esse formato, não defini nada. A ideia veio, nasceu e foi feito, mas vai chegar antes lá para os apoiadores. Então apoia.se/minutos e dá essa força. Se você está vendo no YouTube, já deixa aquele subscribe, né? Se inscreve, deixa o like, compartilha. Pelo amor de Deus, não é possível. Ninguém assiste basquete sozinho. Hoje em dia, em 2024, ninguém assiste sem comentar no WhatsApp. Ninguém assiste sem um grupinho lá que fala a maior besteira do mundo, né? Então, compartilha com essa galera, bicho, né? Manda esses doidos aí lá falando sobre basquete de uma forma bem diferente. Dá essa moral pra gente. Senhores, vamos embora. A escalada de hoje nada mais é do que falar. Lucas Davi, você que é o dono da ideia, por favor, nos explique o que falaremos hoje nesse 48. Vamos lá, qual é a grande parada? A gente está se aproximando aí cada vez mais da temporada da NBA e todo mundo que acompanha a NBA sabe de um tema muito recorrente, né, na mídia especializada, que é de falar dos grandes vencedores e os grandes perdedores de algum período específico. Normalmente é os grandes vencedores e perdedores do draft, da off-season, da trade deadline, da temporada e tal. E aí hoje a gente resolveu subverter esse sistema tradicional aí e a gente vai falar sobre quem é que tem mais a perder e quem é que tem mais a ganhar. Ou seja, aqui a gente não vai vir falar quem são os grandes vencedores e os grandes perdedores, mas quem é que tem mais a perder, quem é que tem mais a ganhar. Provavelmente os caras que têm muita história dentro das suas temporadas esse ano.
É uma perspectiva bem diferente, né? Se a gente for o clique ali, o chablau que Pedro Galino fez agora. Inclusive, eu queria pedir desculpas por Pedro Galino pela live que a gente fez na semana passada. Eu dizendo, Pedro Verdade. Galino, tá suando o nariz no microfone, Pedro Galino. E Pedro Galino mais perdido do que tudo no OBS. Tá no mudo aqui, pô, tá tranquilo, tá no Tá mudo tranquilo, aqui. e eu Não tava no falando, Pedro mudo Galino, nenhuma vez. tchá, tchá. Meu amigo Nazonex aí mandou lembranças pro nosso amigo naquele É dia, isso, então meu amigo. peço Naquele dia eu tomei desculpas pra quem tava Alegra, lá. Predizinho, tudo que você imaginar naquele dia eu tomei. E só quando eu saí de casa pro ar livre pra tocar de noite foi que melhorou, velho. Sério mesmo. É isso. Então, é uma diferença aí, né? E a gente já falou sobre as movimentações que a gente mais gostou, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem tá colocando coisas na mesa, né? Mais ou menos isso aí, ou quem pode tirar coisas da banca ali, né? É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. É isso aí, né? A ideia, a estrutura que a gente pensou foi mais ou menos em termos de jogador e franquia, um jogador que tem a ganhar, um jogador que tem a perder, e uma franquia que pode ter a ganhar ou pode ter a perder, e a gente vai definir assim. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, senão já vou começar Por com o favor, meu eu puxei para você jogador que realmente tem começar. a ganhar. Eu acho que João Kleber, João Oh, Kleber. Vamos começar o que cada um trouxe para o que tem a perder? Traz os três. E depois a gente vai pro quem tem a pronto. ganhar, mais pro fim do Boa. programa. O que é que ok, vocês tá bom. acham? Pode ser. Bom, o lado bom disso aí é que a gente já faz um link com a semana passada. É. Porque meu jogador que tem a perder é simplesmente Trae Young. Por incrível que pareça, Caramba. ele tem mais a perder. Ele tem mais a perder, eu vou explicar por quê. Trae Young vai fazer aniversário depois de amanhã. Ele vai fazer 26 anos. Ele tá chegando no que se considera o auge, né? Que é 27, 28 anos. Hoje em dia, o cara tem uma sobrevida, mas ele é um armador pequeno, um armador que não é muito físico, não é muito atlético. Então, esses caras costumam ter até uma vida útil menor. Tirando Curry, que é um absurdo, né? Mas assim, nunca se sabe. Ele foi All-Star no passado, como a gente comentou, Rafael Brasileiro lembrou muito bem, ele foi substituindo a Embiid, né? Ele não foi ou seja, por muito pouco ele ficou fora da votação, então já foi uma certa derrota para ele, porque ele já deveria. No leste, a concorrência de All-Star também não é tão absurda assim. Ele poderia estar mais facilmente nesses primeiros anos de carreira sendo All-Star. Então, assim, é mais uma coisa que, se ele não for All-Star esse ano, pode ser bastante ruim para ele. Outra questão, eu não sei se vocês viram, dar o crédito aqui da matéria do Jumper, a linha de tênis da Adidas de Trae Young acabou de ser cancelada. Quer dizer, o último tênis dele vai sair ainda, é o Trae Young 4, mas o Jumper relata a partir do report do Soul Retriever, que é um site especializado em tênis e nessas coisas de patrocínio, que eles conseguiram confirmar que a Adidas não vai continuar com a linha do Trae Young. Vai continuar patrocinando ele, mas não vai continuar com a linha de tênis, o que é uma péssima notícia para qualquer jogador, né, também. Então, assim, qual é a situação dele? Ele está sob contrato, como a gente comentou no episódio passado. Ele pode renovar a partir do ano que vem. Ele ainda tem 3 anos, esse ano é o primeiro dos próximos 3 que ele tem. E a renovação dele, obviamente, vai depender muito do que ele vai produzir. E aí a questão é que talvez essa fosse a última chance dele de mostrar que ele ainda, mesmo não sendo, talvez, eu não considero ele um número 1, assim, um cara, né, top de franquia, mas ele, no momento, ele é o franchise player do Atlanta. Então ele tem a última chance de mostrar, depois do que aconteceu na temporada passada, que ainda pode se dizer, não, porque ele estava com o Murray, e o próprio Murray ameaçou um pouco o status dele, né, da situação dele de franchise player, colocou em dúvida esse status, e essa temporada pode ser a última chance dele de mostrar, assim, antes de talvez acabe sendo trocado, ainda tá... Acho que a maior prova de que ele tem muito a perder é o fato de que Murray saiu e ele ainda tá sendo especulado para troca. Isso é muito ruim. Então, Houve assim... relatos, né, Heber, que ele, na temporada passada, o Atlanta Hawks, ele ativamente buscou, conversou com Sim. os Spurs, os times, para Não, trocar em ele. Então, dado assim, ele já não tá momento... mais intocável, né? Em dado momento, Murray era a opção do Atlanta. E aí, só que o contrato de Trae é muito mais alto, muito mais difícil de trocar. E Murray é um contrato excelente, como eu já comentei na coisa passada. Então, assim,
por essas questões, eu acho que Trae Young é um cara que tem muito a perder. E o Atlanta também tem muito a perder, mas aí eles não estão apostando tanto, eles já estão no momento de reduzir custos, trocaram front office e tal, então assim, eles já não estão apostando tanto, mas Trae em si, ele tem muito a perder. Eu não sei se Sem dúvida. é comparável, mas lembra um pouco o caso do Zach LaVine. Acho que as janelas são um pouco distintas, né? Mas Zach LaVine acabou de ser renovado no máximo no Bulls para meio que não perder de graça, né? Ele foi renovado, né? E já tem de novo esse lance. Vai ser trocado quando? E já se fala, ele não vai perder espaço porque não podem perder o valor dele de troca. Né? Então é uma coisa bem engraçada e que talvez se aplique no Trae Young na perspectiva de que ele vai precisar de muito tempo de jogo ainda, ele vai precisar ser o dono do time ainda, porque o Atlanta vai certamente querer capitalizar aí o que ele tem, né? Em contrapartida, o que Eber falou, né? A coisa dele talvez não ser exatamente o franchise por muito mais tempo, porque tem caras aí surgindo no Atlanta, né? Você pega a temporada que Jalen Johnson fez no ano passado, você pensa, pô, esse cara tem um potencial aqui que não estava nem tão no radar, né? E de repente, o cara de repente se mostra uma arma fantástica, é um nome exagerado, né? Mas uma arma muito interessante. E a escolha 1 do último draft. Os caras acabaram de pegar o Zaccharie Risacher, então vão querer também que esse cara cresça a nível de ser um franchise player, né? Então, eu tava até falando com, não sei se foi com o Pedro, acho que não, mas eu tava falando com o Anderson, né? Um grande amigo meu aí do Lakers, e tava dizendo, o núcleo do Atlanta hoje, ele faz muito sentido, eu acho, ainda, de ter o Trae, mas ele é um núcleo que provavelmente vai ter que se desfazer de caras ali como o Capelá, e até a gente falou, né, Eber, no grupo, o DeAndre Hunter, que é um cara bom, um cara muito competente, que tá ganhando talvez um pouquinho mais do que deveria, mas que o Atlanta vai ter que se mais, né? desfazer. Se esperava mais. Ele é um cara que ganha, sei lá, uns 26 milhões por ano ali hoje, e é um cara que você pagaria 15 tranquilamente pela produção que ele tem e tudo mais. Então você tá dando aí um offset de 11 milhões pro cara que tá justamente na posição que tu precisa ter tempo. Na ala, você precisa do Johnson jogando mais, você precisa do Zaccharie Risacher andando. Então o Atlanta tem algumas dificuldades aí, né? No caso e a situação para Trae agora vai ser meio que muito favorável em termos de que não tem ninguém para dividir a bola com ele e também de que vão compensar a defesa dele. Tipo, o Dyson Daniels chegou no Atlanta, é um cara majoritariamente defensivo, era o que realmente o Atlanta precisava, um jogador defensivo do lado de Trae que não tem condições de, por mais que ele tenha se esforçado, como a gente comentou e tal, mas assim, eu acho que a construção do elenco tá mais ou menos adequada para ele tinha que mostrar alguma coisa agora, assim. Fala que o Zaccharie Risacher também, ele chegou mostrando um bom trabalho defensivo também, né? Um cara que tem uma boa envergadura, muito um grande, ala né? que Muito defende grande. razoavelmente bem também, então fica aí então o Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, tem o Onyeka Okongwu, né? Então assim, é um time que realmente... Agora, é difícil, assim, sem querer me alongar muito, João, mas tipo assim, o Trae Young, assim, lembrando um pouco assim da época do college dele ali em Oklahoma e tudo, né? Era uma coisa meio Caitlin Clark, assim, né? Era um negócio fenomenal ele no college, né? Era uma coisa que parava todo mundo pra assistir. E assim, esse cara, pô, eu tenho dificuldade de imaginar que esse cara não vai virar na NBA algo nem perto do que ele era. Eu acho que ele, pô, Eber falou no outro programa aqui, outro dia desse mesmo, de como ele é o mestre do pick and roll, né? Desses lobbies e desses pontos aéreos, tudo assim. Ele tem um repertório muito grande de jogada, mas ao mesmo tempo é um cara que o Atlanta já tentou de diversas maneiras, né? Não, vamos colocar aqui, vamos manter um backcourt com outro guard marcador, porque vai dar certo para Trae Young. Não, agora a gente vai fazer diferente, porque Trae Young tem que sempre estar compensando a deficiência dele. E assim, eu queria muito que ele desse certo, né? Porque é muito, né? É um jogador que é muito gostoso de ver jogar mesmo, né? Porra, basta ver ele batendo bola e partindo para cima e fazendo o que ele faz, que você fica mesmo, esse cara é muito diferente, né? Mas até que ponto a gente pode, né, passar por cima dessas deficiências que ele, tipo, melhorou um pouquinho na defesa, mas, bicho, não melhorou tanto, né, velho? Não tá competente ainda. Então, assim, as limitações dele realmente tá chegando no momento da carreira dele em que ou se encontra uma solução para isso, ou realmente ele vai, né, cair de patamar, assim, né? É aquele cara que quando se esforça ele é ruim, né? Ainda.
Eu vou devolver para Lucas para ele também passar o dele, mas eu queria só finalizar uma coisa. A gente tá falando de um cara, assim, eu tenho que ter muito cuidado. É um cara que em temporadas recentes marcava quase 30 pontos por jogo. E é um dos maiores playmakers ainda da NBA hoje, Líder assim, de em matéria assistências da NBA de volume direto, de né? assistência, de achar o É. companheiro e tudo mais. O que eu acho que a gente precisa ter o cuidado é a montagem ao redor de um cara como esse, na minha concepção de leigo, obviamente, nunca trabalhei com isso, nunca montei elenco, não trabalho na NBA, mas é de caras que são muito trabalhadores não é a palavra, é executores, sabe? Sabe o time do Denver que foi campeão? É um time que executa muito bem tudo, sabe? Então é um time que precisa ter um KCP, é um time que precisa ter um Aaron Gordon ao lado dele, o cara que vai estar no Trae Young, sabe? Então, e esses caras hoje, eles são caros. Na liga, eles recebem bem. Quem tem, geralmente não troca ou não deixa ir embora assim. E tanto que o cara é mais próximo, na minha concepção, com esse perfil aí, do Atlanta, que é o DeAndre Hunter, tá ganhando 26 milhões por ano, tá? Então, assim, eu acho que o E Atlanta saiu, né? tem E vai algumas sair, né? dificuldades É. e vai sair de montagem ao redor do Trey, na percepção de que ele precisa de um elenco muito específico para ir bem. Eu fico curioso, eu gosto muito do Trey, eu acho que ele é um jogador muito legal, mas ao mesmo tempo ele se encaixa na categoria que eu talvez menos goste hoje na NBA, que é o armador muito baixo. O cara de 1,85 m hoje na NBA sofre muito, 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 porque qualquer moleque de 2 metros que arremessa de 3 vai arremessar por cima da tua cabeça sem a menor dificuldade, sempre, sempre, sempre. Então é um buraco muito grande na defesa hoje em dia que você precisa de muita coisa para cobrir. Então é mais ou menos o que o Pedro falou. Lucas, se Só quiser. uma Precisava, coisa aí que eu acho que vale né? a pena dizer. Não existe Aham. jogador. Assim, essa coisa do buraco na defesa não seria problema se o que interessa na NBA é o cara ser positivo. Se ele é Uhum. positivo contribuindo na defesa ou contribuindo no ataque ou dos dois lados da quadra, ótimo. E no caso, tem jogadores como o Trey que às vezes ele deixa de ser positivo. Quando se ele a seleção de arremesso que a gente comentou, algumas coisas, então, assim, só para deixar claro que se o jogador é extremamente positivo, é papel do GM, é papel do técnico compensar aquela Sim. deficiência dele para que ele continue sendo positivo, sabe? E A esse é um ponto solução muito aí, bom, porque né, o João? técnico também tem um papel muito grande em entender como o Trae Young pode ser a melhor contribuição, né? Enfim. A salvação aí era como se essa troca com o Spurs rolasse, né? Acho que pra compensar as deficiências do Trae Young na defesa, só jogando com o Ebanyama, né? Assim, aí acabou o problema, né? Não tem problema nenhum mais. E seria uma dupla que a gente. Quem sabe um dia a gente vai ver ainda, né? Mas eu Seria gostaria muito de interessante. ver essa dupla aí. Talvez fosse interessante mesmo. Lucas, quem é o seu nome que tem coisas a perder nessa temporada que se aproxima? Estamos a 1 Pra mês e mim, 5 dias, se eu não estou enganado. e um mês e 5 dias aí do início da temporada regular, o meu jogador que eu listei aqui como jogador que tem mais a perder nessa temporada foi o senhor Paul Anthony Clifton George, que agora a ordem certa dos nomes aqui. Paul Clifton Anthony George, ele mesmo. A off-season do Paul George inteira, ela colocou nele um alvo nas costas muito maior do que eu acho que ele consegue aguentar. Toda a situação dele, da não renovação com o Clippers, o jeito que ele saiu falando também, e essa ida para os Sixers para montar, querendo ou não, mais um super time em que o Paul George está Panela. envolvido. Não, eu sou contra esse nome, tá? Sou 100% contra esse nome. Sim. Mas para montar mais um super time onde Paul George está envolvido, se esse super time der com os burros na água, o que é uma coisa muito provável, eu acho que Paul George ele sai como um dos grandes perdedores aí da temporada, né? Pelo menos ele é um dos que tem mais a perder na minha visão. O Paul George vai aí para sua 15ª temporada na NBA, né? Ele contratado aí a peso de ouro pelo Philadelphia 76ers. O Sixers deu ao Paul George tudo o que o Clippers não quis dar, né? Que foi os 4 anos, sendo 3 anos de salário garantido, 1 ano de option. E o Sixers, para fazer esse movimento, para dar esse tiro, que eu não acho um movimento errado do Sixers, tá? Você brigar pelo título nunca será errado.
o Sixers se comprometeu bastante aí. Pelos próximos 3 anos, pelo menos, o Sixers está com a corda no pescoço. Então, eu acho que o Paul George, ele, aí no auge dos seus 34 anos, entra em mais um projeto que é para time para ser campeão, só que ele tá entrando no começo do projeto time para ser campeão com 34 anos, né? Eu não tenho tanto para falar sobre Paul George com relação ao Trey, porque eu gosto mais do Trey, mas o que me pega mais nesse modelo de contratação do Paul George é como o Philadelphia vendeu aquela ideia do processo para a gente chegar nesse momento que está hoje, com o Embiid virando a curva dos 30, cheio de lesão nas costas já, dependendo de um cara cheio de lesão nas costas também, virando a curva já dos 34 e indo para as costas do pobre do Tyrese Maxey, que vai ter que ser o jovem da parada aí para carregar esse time na ausência deles, né? Porque eu tô falando isso porque é óbvio que os dois vão perder bastantes jogos durante a temporada regular, infelizmente, o histórico é esse, né? Então, Andre Drummond vai jogar muito tempo aí nesses Sixers, com certeza. Vai ter aqueles velhos jogos, né? 20-20, né? Aquela coisa que a gente gosta de ver desse belo jogador. Máquina de rebotes. Imagina. Maxey chutando e o homem recuperando, chutando e o homem recuperando. Mas eu estou bem curioso e eu diria, não vou discordar da escolha de Lucas, mas eu diria que o front office todo do Sixers está com muita coisa a perder nessa movimentação, tá? Porque o time todo foi montado de uma forma que todos nós aqui somos jovens para jogar no time. Se a gente entrasse no elenco, ia baixar a média de idade. Eu não sou, não. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, só o Kyle Lowry é mais velho que eu, pô, aí é duro. Eu tenho a idade do Paul George, mas o Paul George é de 88, se eu não estou enganado. Eu só entraria, né, se eles estivessem montando um elenco com Roger Millar. Mas você... 34? Paul George é de 90. 34 eu já passei, velho. É de 90? Paul George é de 90. Eu jurava que ele era de 88. Então é menos mal. Eu tô curioso, viu, Lucas? O que eu tô curioso do Paul George nessa temporada é o seguinte, é que na carreira dele inteira, né, ele jogou por 3 franquias na NBA. Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder e LA Clippers. Que são 3 mercados, né, assim, que não tem tanta gente ligando assim, né, eu acho que talvez eu perdi a conexão aí, não sei se vocês... Não, estamos ouvindo. Sim, né? Estamos sim. São 3 mercados que tem pouca gente se importando, pouca gente acompanhando, né? Me desculpe, Lucas, mas mercados menores. Me né? desculpe o quê, pô? O Clippers é o menor time de Los Angeles, pô. Mas agora deu. Então, assim, agora o homem tá indo pra Filadélfia, que, tipo assim, perdeu um jogo. João chega a estufar podcasts. Apareceu o Lakers ali. Já tem 5 podcasts criticando o cara e dizendo que o cara não presta mais. Tá? Então, assim, é um outro nível de cobrança, outro nível de tem um lance pressão, em Filadélfia. O principal problema é a torcida do Sixers. Pra mim é muito pior do que qualquer pressão. Porque, assim, o Sixers não tem tanta pressão, assim, de mercado grande, mas a torcida do Sixers, ela é capaz de afundar qualquer carreira. É loucura. E o Sixers, muito o torcedor acha que o Sixers é muito maior do que ele é, né? Porque ele tem uma história muito legal e tudo mais. Mas você vai ver os últimos 20, 30 anos... coisa comum a torcedores da Filadélfia, né? De forma geral, sim, né? Pela importância da cidade, que já foi maior, inclusive, né? A cidade hoje está um pouco até derrubadinha. Mas, assim... os Eagles e os Sixers, eles são times muito tradicionais nos Estados Unidos, né? Só que os caras tratam como se fosse realmente o go-to-market da galera, né? Assim, todo mundo quer jogar por ele. E não é bem assim, velho. Quando o cara puder escolher entre Lakers, Boston, hoje em dia até um Mavs, né? E tudo mais, então, né? Enfim. Vamos passar agora para Pedro, para ele fazer a última. E Pedro, tu faz a tua e já emenda com quem tem muito a ganhar, pra gente não se alongar muito mais. Então vamos lá. Vou falar logo de quem tem a perder, né? Vou puxar para outro jogador que também tem 34 anos, né? Na casa do Paul George aí, que o Lucas também falou. E meu jogador, Dame Lillard, né? Que eu acho que ele é um cara que ele importa, né? Era uma coisa, né? Que era o cara que, tipo assim, dedicou a carreira inteira àquela franquia, né, a ligação com a comunidade e tudo mais. Ali ele podia passar a vida inteira lá e nada ia mudar para ele seria um deus lá de todo jeito, tava tudo certo.
Mas acho que no momento que ele vai pro Bucks e ele aposta as fichas dele, que a gente vai montar um projeto aqui para ser campeão, né? E ele agora aos 34 anos, nesse time com Doc Rivers, com Giannis Antetokounmpo. E ano passado ele teve muita dificuldade, né? Primeiro de encontrar um ritmo ali dentro da quadra e de se encontrar dentro do time e de se achar mesmo. Ele passou por um divórcio também, né? Vale ressaltar, né? Se divorciou da mulher. Enfim, foi um ano meio difícil pro Damian Lillard, né? E assim, eu acho que ele tá... sempre acaba influenciando um pouco, porque o Raiders tá sempre perdendo. Pois é. Então, assim, só pra não ir muito longe, né, João? Eu acho que, assim, é um cara que ele tá também no momento da carreira dele que, tipo assim, ele vale lembrar, quando a NBA fez a eleição dos 75 melhores jogadores da história, ele entrou, ao contrário de vários outros, Isso aí né? não existe, isso aí não existe. Que não entraram, né? Então, assim, ele é um cara que ele é um dos 75 maiores jogadores da história da NBA e tá terminando o contrato dele com o Bucks, né? Esse ano ele termina, no ano que vem ele tem uma play option, que ele, né, vai poder escolher se fica lá em Milwaukee ou não. E na outra temporada ele será um free agent irrestrito. E assim, eu acho que ele, né, assim, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim, ele tá no limiar ali de ser. Hoje ele ainda é o cara que, tipo assim, ele chega no time pra, né, aquele reforço, aquele reforço, né, que é um cara que era desejado pela liga inteira e tal. No momento em que ele sai do Bucks, se por acaso não dá certo essa experiência no Bucks, ele sai de lá, ele vai ter que se reencontrar um papel na liga, né? Assim, é o que a gente fala às vezes, talvez não ser o melhor, nem o segundo melhor do time, o terceiro melhor, né? Encontrar um lugar ali, continuar essa busca pelo anel, né? Esse ring chasing. Então, assim, eu acho que ele perde muita força nesse processo de busca pelo anel aí, se essa questão do Bucks não dá certo, e ele realmente ele vai ter que se adequar realmente a um novo patamar dentro da liga, assim, né? Sabe o que me lembra essa situação de Lillard? A situação de Carmelo quando foi pro Knicks. É um pouco por aí, No mano. sentido da troca, de que o Knicks deu demais, deu coisa demais pra conseguir Carmelo, e eles nunca conseguiram virar realmente, tipo, nunca conseguiu ser campeão com o cara, que era a ideia. Mas até Então, teve uns momentos ali de um brilhantismo, né? não, Assim, eu sei. Eu acho que ele ainda pode ter. No E ele é Bucks mais nem... velho. Ele é bem mais velho também do que Carmelo era. não, eu tô dizendo de Carmelo no Knicks, né? O Knicks, Sim, a sim, torcida sim, do Knicks gosta muito de Carmelo. Teve um momento em sim. playoff, assim, a gente tem que considerar que era uma época que o Knicks tava na desgraça muito grande, né? Então, Carmelo ter ajudado aquele time a competir de novo e com grandes performances como ele costumava ter no auge, né? De pontuações Não, eu absurdas. sei. Eu acho que todo torcedor do Knicks hoje em dia é apaixonado por essa época aí. Mas o que eu tô dizendo é que o objetivo deles era, tipo, vamos pegar um franchise play e vamos ser campeão, entendeu? Tipo, não era vamos pegar um cara que vai entrar pra nossa história e a gente vai ser muito legal, Não, eu só os tô homens, fazendo a ressalva tá ligado? porque hoje Sim, sim, sim. Dame, ele não vai ser número um para nenhuma franquia que ele for trocado. Talvez pro Washington, talvez para não, Atlanta não, mas o Detroit. Aí ele tava entrando nesse patamar de jogador salário alto, good stats, bad team, né? Tipo, coisa assim, né? Eu Não, acho eu acho que ele que pode é ser, o mas, caso mas o que que eu tava Heber dizendo é trouxe mais do em Trey. relação. Acho que é mais em relação à troca que eu tô falando. Tipo, dá demais quando você dá demais Sim, numa sim. troca e você não consegue montar um time que vai compensar, que assim, que vai fazer você não consegue fazer o time mudar de patamar mesmo com aquele cara chegando, entendeu? Eu É claro que enxergo. na situação do que tu falou de virar ídolo e tal, é o contrário. Ele já era ídolo no canto, ele Uhum, fez de tudo pra parecer que ele não tava pedindo pra sair, mas ele pediu pra sair, a verdade é uhum, essa. E ele foi pra outra situação. Então, realmente, eu concordo que ele tem muito a perder. Eu acho é. que ele forçou a saída dele. Ele meio que já O perdeu, Blazer né? não queria trocar É. É. ele. Se E ele tivesse pronto. ficado lá, independente do que acontecesse, ele seria um deus lá, ia ter um status que nem Aham. Kobe, que nem Dwayne Wade e Exato, tal. exato, exato. Então, o que ele fez, e assim, é um lugar que os dois erraram. Porque o que Heber falou, quando o Carmelo foi pro Knicks, eles conseguiram um franchise player, né? E o Milwaukee já tinha um franchise player, o dono da franquia, o cara que faz tudo, né? E foi atrás de Damian Lillard, que daqui a 2 anos vai estar recebendo, tem uma play option que 60 Pedro milhões. falou, 58 milhões de dólares, com 36 anos de idade. Então, quando o Heber trouxe o cenário do Trey, a gente tá falando de um Trey talvez com 8 anos a mais e com um contrato ainda mais agressivo que o do Trey. Então, eu acho que o Lillard de hoje, ele realmente, o que ele tem a perder é o
pouco do legado que ele já tinha. Pra mim, ele é um cara que não tem quase nenhum legado. Ele entrou nessa lista de 75, não sei porquê. Ele é um cara pontuador nato, sim, naturalmente, muito bom, etc, etc. Mas ele ferrou as chances do título do Bucks no ano passado e vai ferrar de novo esse ano. E quando Simplesmente o pensar Bucks... que não, você tá numa situação de Westbrook já, né? Tipo assim, tinha um super contrato e tal, aí seu contrato acaba, aí você só consegue arrumar contrato mínimo, porque você nem entrega o E suficiente nem pra é pela ser questão né, da grana, Pedro. É questão de relevância mesmo, né? Mas enfim, vamos, senão a gente não vai dar tempo de liberar o pessoal aqui. Vamos fazer o E aí eu já reverso. vou no meu próximo já, né? Isso, qual é o teu lado bom da O situação meu, aí? o meu próximo nome aqui, João, do jogador que tem mais a ganhar, e aí eu vou, minha lógica, assim, eu confesso que eu talvez pudesse ter pensado um pouco mais, enfim, tem muitos jogadores aí, mas eu pensei logo no Zion Williamson. Porque é um jogador que, assim, ele até hoje ele teve a carreira dele assolada aí por lesões, né? E questão de peso também, né? Jogador que já falamos muito do peso dele, o cara que gosta muito de. O cara vive em New Orleans, né? Culinária fantástica. Ele vive comendo aqui uns camarões, umas coisas, né? Não falta opção boa de comida. Então, assim, o cara tem dificuldade de ficar no peso, no shape, né? E aí, no final do ano passado, ele do nada perdeu o peso da temporada passada, aliás, perdeu muito peso. Nessa off-season, ele apareceu mais magro ainda. O pessoal tá achando que ele tomou Ozempic, sei lá o quê. E, assim, ele tá fino, né? E, assim, eu acho que eu coloquei ele aqui nessa lista porque eu acho, João, Lucas e Eber, que o Zion ele tá sendo meio esquecido, assim, sabe? Como um jogador que, assim, como um dos caras mais Ele era comparado a LeBron, né? decisivos. Quando eu tava pra entrar na liga, né? Esse cara Até jogando aí, Ivan Torres 40 era comparado a minutos. Kobe Bryant. Então... Não, O assim, Deshaun o que eu acho Stevenson é o era seguinte, comparado a Michael Jordan. que o Zion, pô, o Campeão de Zion, Sean Stevenson pelo Dallas, viu? Respeite. ele com assim, eu acho que ele é muito overlooked, assim, né, como se fala em inglês, né, que tipo, a gente fala dos melhores jogadores da liga e fala de fulano, cicrano, beltrano e tal, e ninguém fala de Zion, pô, porque Zion, assim, ele vive machucado, ele vive gordo, ele vive com problema, então assim, eu acho que ele tem muito a ganhar, porque nessa temporada, se ele realmente perder o peso e conseguir ficar no shape, conseguir ficar em forma, ele é um cara que facilmente pode ser All-Star, não precisa nem, assim, pra ele é fácil ser All-Star, não tem dificuldade, e ele pode levar o New Orleans para fazer uma boa temporada, assim, tipo, o New Orleans tem outras peças, tem o Trey Murphy, tem Herb Jones, e, né, todo mundo que a gente sabe já, o nosso queridíssimo GTA, José Alvarado, Ixi, caiu e voltou. Sim, Era não, o voltou. queridíssimo mas quem? queridíssimo José Alvarado, nosso GTA, Ah, querido. Então, assim, é um time que tem muitos jogadores, muitas opções, e o Zion é um E jogador que, Murray, né? assim, ele Agora. é o próprio Murray, isso, obrigado. E, assim, Zion é um jogador completamente extra classe. E, assim, pode ser que a carreira dele não dê em nada por conta de lesões, por conta do peso, por conta de sei lá o quê. Ele também gosta muito da vida, né? Assim, ele teve uma atriz pornô que ele tava pegando desse aí, né? Ele é um cara que gosta de viver, assim, né? Então, assim, mas dito tudo isso, velho, ele é um cara que eu acho que se ele conseguir, e eu coloquei ele nessa lista de muito a ganhar por isso, que eu acho que se ele conseguir simplesmente andar na linha, jogar o basquete dele, ele vai ser um star, ele vai. Naturalmente as coisas vão acontecer, porque talento ali não é o problema. Acho que ele Pedro. já tá no ponto de que se ele tá meio, como você falou, meio ficando meio esquecido, se ele voltar a ter relevância, pra ele já tá tendo lucro. Eu só queria fazer uma ressalva que eu e Lucas Davi já fizemos em live e É, tal, que o problema de Zion não é o peso dele. é. O problema de Zion é a forma como ele joga, porque ele joga como se ele fosse Jamoran. Ele é um cara que pula alturas É. absurdas, e nisso aí, a forma como ele joga, o peso influencia. Mas você Mas tem outros aí deixa eu jogadores fazer uma outra pesados, e pergunta. Jokic é super pesado, Lucas já teve uma fase de estar um pouquinho mais cheinho, sei lá, teve jogadores que tiveram carreiras longas sendo gordinhos e tal, e não o problema não é esse, o problema é a forma como ele joga, e o que ele fazia antes, né, que você deixa de poder fazer quando você tem esse tipo de lesão que ele tá tendo recorrentemente, que era o que impressionava, porque a galera, o cara estourou o tênis, pulou, não sei o que, É. sabe, tipo, umas coisas assim absurdas. O que ele fazia era absurdo, era extravagante, e não era condizente com a... Isso que era tornava ele freak, né? Que é a coisa de, Que ele porra, um jogava como cara desse Shaq, só que tamanho pulando com o consegue Jamorant, sair do né? chão, papapá, papapá. Isso era o que tornava ele o mais absurdo. Só que é uma coisa meio que insustentável, assim, eu acho. Vou fazer alguns comentários. O primeiro é mais fácil o cara emagrecer
ou mudar o estilo de jogo dele? Fica no ar essa pergunta, não quero resposta para não se alongar muito. O segundo me preocupa muito, muito mesmo. E eu não gostaria que esse fosse o franchise do meu time. Quando toda off-season, a gente tem que começar falando do peso do cara. É sempre isso, sempre isso. Aí vê uma foto de um ângulo, aí vê de outro ângulo. Olha, será que ele perdeu 7 quilos? Será que ele perdeu 8? Não importa, porque ele vai ganhar tudo quando voltar a jogar. É impressionante isso. E infelizmente é o que a gente tem visto. Mas, Tá? sinceramente, João, pra mim isso só é discutido porque as pessoas têm essa mania de analisar jogador como se estivesse analisando o Mr. Olímpia, pô. Pode ser, mas também eu acho que é discutido porque ele se machuca muito. E todo mundo fica na expectativa de que ele seja um cara mais Sinceramente, recorrente. nenhuma lesão de Zion dá pra você dizer assim, não, o peso dele... Velho, Tu acha que o todas as peso dele lesões... não influencia as lesões que ele tem tido? Eu acho Não, que influencia pra caramba. eu acho que não. Tá. Eu acho que, especialmente, a gente falando de impacto, quando o cara, é o que Heber Mas falou. então, ele cara tem um tem tipo de lesão impacto o de tempo cara todo que, no que joelho. joga meio que acrobático, meio que atlético demais. Sim, Não é, eu acho que não necessariamente está relacionado com peso, mas porque, tá, por minha exemplo, o gente. Jamoran teve lesão parecida, sabe? Tipo, é o cara que joga se colocando no ar de forma muito agressiva e isso vai fazer com que você tenha lesão de tornozelo, com que Sim, você e se tenha você tem um lesão de peso muito joelho. maior, você vai ter mais recorrentemente Pode lesões de ser, tornozelo e mas eu não lesões acho de que tá joelho. provado no caso dele que é isso, entendeu? Eu acho que ele tem lesão porque ele tem muita lesão. Tem muito Veja cara só, que teve velho, muita Zion, lesão, assim. Enfim, eu acho que mesmo que ele adapte o jogo dele para jogar um pouco diferente, sem tanta acrobacia assim, ele ainda consegue ser extremamente eficiente. Claro, ele é muito O técnico, first né? não, step eu não dele é duvido absurdo, disso. pô. Não duvido É. disso. Se ele jogasse como, sei lá, Boris Diaw, ele seria um Boris Diaw superstar, tá ligado? Assim. Turbinado, Porque É, Boris Diaw tem um estilo de jogo bem, né, eu gostei. low key Boris assim, Diaw mas Superstar. tipo a versão exponencial de Boris Diaw. Lucas Mas enfim, Davi, quem é o seu vai... Como é mesmo que a gente tá chamando essa parte agora? Quem Jogador tem que mais mais a tem a ganhar? ganhar. Que mais mas tem a tem a ganhar. ganhar? É jogador ou franquia, né? Não, a gente tá falando de Não, jogador Não, agora ainda, né? é jogador. Lucas, Pra quem é o mim, seu? o jogador que... Um dos jogadores, né, não o... afinal, a ideia aqui é a gente montar uma lista, né? Uhum. Pra mim, um dos jogadores que tem mais a ganhar nessa temporada é Chris Paul. Chris Paul que vem aí de uma temporada bem de baixa, num time onde ele estava rodeado de bagres, usando uma expressão de jovem aí, né? Eu perdi as contas de quantos jogos do Golden State eu assisti comentando com o Eber, e Eber comentando comigo como ele parecia desesperado, porque a galera ao redor dele não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia como se movimentar. E aí a gente vê o Chris Paul assinando aí com o San Antonio Spurs, vai jogar lá pro Greg Popovich, vai jogar com o Victor Wembanyama. A gente pode ver, vai poder ver o Wembanyama jogar com um armador do nível do Chris Paul, pelo menos por algum tempo, né? Porque o contrato do Chris Paul ele foi todo montado para que ele, se ele não for um alvo na deadline, que ele possa assinar com quem ele quiser no mercado de buyout, né? Ele não vai ganhar nem a mid-level, né? Então a gente teremos o privilégio aí de ver Chris Paul com o Wembanyama, e depois dessa temporada que ele sai bem na baixa, ele ter essa oportunidade aí, para ele é 100% win-win situation, e eu acho que ele tem muito a ganhar. Não sei se ele termina o ano em San Antonio, mas para onde quer que ele vá, é melhor do que onde ele estava, no caso, em São Francisco. Revenge Season, CP3. Espero que ele vá bem. Um quando nome legal. o Lucas falou dele, eu até lembrei que quando ele foi trocado do Houston, que ele saiu na baixa também para o OKC, ele teve uma puta temporada no OKC. Assim, todo mundo já tava dizendo, esse cara agora vai sair daí para aposentadoria. A gente E falou ele se disso valorizou lá, né? há 2 episódios, se valorizar, né? e Como ele foi cogitado a foi pro MVP, Suns ainda, né? né? Em algum momento da temporada ali, né? Do tamanho Pô, impacto depois que ainda foi ele pro teve Suns. no OKC, que Aí ainda conseguiu estava se montando, né? Era um OKC muito renovar jovem, para um né? valor alto também, na época, para a idade dele e tal, né? Eu acho que o grande porém aí vão ser as lesões, né? Se elas vão continuar existindo ou se ele vai conseguir um tempinho de quadra. Porque aí dá 25 minutos vierem, para né? ele, que seja, vai resolver muita coisa no time do Spurs. Né?
E se vier as lesões, aí o Spurs também não vai achar muito ruim, porque tem o Stefan Castro, né? Bota o rapaz aí pra jogar, né? O Spurs machucou, bota o rapaz aí. Se perder, tá bom também, né? Aí entra a taça Copperfleck, que a gente vai falar aqui outro dia. Enfim. Bom, eu vou fechar essa. Deixa eu fechar essa sessão aí. Fecha. Meu jogador que tem muito a ganhar é Klay Thompson. Klay Thompson, eu acho que teve uma temporada que as pessoas percebem muito pior do que na verdade foi. Ele foi bem razoável, um bom jogador, tem um nível de titular. O problema é ele não ser o que ele era antes. E também a defesa. Mas assim, eu fiz uma análise no ano passado do que estava acontecendo e eu percebi que o problema dele maior era no clutch. Ele chutava 27% de 3 pontos no clutch contra 39% no geral. Então, e ele estando no Dallas, e aí é todo o meu ponto, ele vai ser muito menos exigido em todos os sentidos. Ele vai ter menos concorrência para a ala, porque a ala do Dallas sempre foi... Até um dia desse, Theo Pinson tava jogando de titular no Dallas aí, porque não tinha... Né? Derrick Jones Jr. saiu, eles trouxeram o Najee Marshall, que é um cara mais defensor. Ele vai poder jogar ali na 3, junto com Luka e Irving, e quando um dos dois não tiver em quadra, ele vai ser um 2 que ele só precisa estar no canto para chutar, ele não precisa criar nada. O sistema do Golden State de ataque, que a gente tá falando, o Lucas até falou de Chris Paul, é muito complicado, bicho, não é todo mundo que consegue jogar ali não. E ele tinha que se movimentar muito mais, porque ele fazia mais ou menos o papel de Curry ali. Ele fazia a mesma coisa que Curry, os dois faziam mesmo que a mesma função, jogar fora da bola e tal. Então, eu acho que ele jogando fora da bola, ele sendo um chutador mais fixo, que eu acho que é o que ele deveria ser agora, ele vai ser extremamente útil pro Dallas, que é uma coisa que sempre se falou, Luka precisa de mais chutadores ao redor, blá 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 blá. Então assim, eu acho que ele jogando simplesmente o que ele jogou ano passado, as pessoas vão ver que ele ainda é um puta jogador, assim. E tem o fato de que tem alguns defensores bons no elenco também, tipo Exxon, na própria Najee Marshall que chegou agora. Vai forçar ele a defender menos, ele vai poder ser mais escondido na posição 3, na defesa, não vai ter que estar correndo atrás de ninguém, que é a grande dificuldade, ele não consegue mais, ele não tem mais uma mobilidade lateral para ficar na frente dos caras, então eu acho que tendo alguém mais gente para marcar esses caras mais rápidos, e ele marcando mais uns caras mais lentos, mais da 3 ali, que não sejam alas muito agressivos, ele vai conseguir mostrar muita, assim, vai ser, eu acho que dificilmente vai ser um ano negativo para ele, acho que a questão é essa, acho que ele só tem a ganhar, porque ele saiu muito mal visto da temporada passada, por não fazer coisas que é muito difícil mesmo de fazer, e eu acho que ele jogando um sistema mais simples, ele vai ter muita vantagem. Teve o jogo, né, Heber, do play-in, né, que o Golden State foi eliminado, que ele ficou 0-10, né? Ficou bem isso aí acabou ficando muito, agora, as pessoas virou meme e tal, né? Vira meme, né? Mas mais tipo, do que todo mundo, assim, eu que eu digo, todo grande chutador já tem um jogo de chutar 0, velho. Então, assim, acontece. Como diz Carlinho Bala, sei lá quem foi que disse isso, né? Só erra quem bate, pô. Não tem como, né? Se o cara não chuta... Mas, bicho, assim, isso que você falou aí do Klay Thompson, eu acho... O Mark Cuban falou isso recentemente na entrevista lá com o Jalen Brunson e o Josh Hart, que assim, todo mundo sabe que o Golden State ele tem um modelo de jogo baseado no movimento, né? É uma loucura, né? Você vê o Steph Curry jogando, o cara não para de correr, o tempo todo correndo para lá e para cá para achar um lugar para arremessar, né? E o Klay Thompson, por muito tempo ele aguentou isso, né? E nesse último ano ele sofreu muito com esse ritmo muito acelerado esse motion offense do Golden State, né? E assim, no Dallas, né, ele vai ter toda a condição de apenas ir pro cornerzinho lá, esperar a dobra vir para Luka ou para Kyrie, e ele vai ter a chance de arremessar uma bola livre. Então, assim, realmente, taticamente, a coisa favorece demais, né? E aí, vamos para as franquias? Vamos, vocês querem fazer franquias? Lucas Davi precisa partir e Pedro tá... Lucas não pode nem fazer a franquia dele? Não, eu tô... Já estou recebendo. Eu sugiro que a gente faça Joga no ar próximo episódio. Não, o próximo episódio a gente traz uma franquia que tem muito a ganhar e uma franquia que tem muito a perder no mesmo modelo de hoje, porque eu prefiro que a gente tenha tempo para desenvolver. Como a gente teve aqui uns 45 minutos,
a gente até pode trazer um apurado do episódio de hoje e fazer link com o próximo. O que é que vocês acham? Pronto, pode ser. Show de Mas bola. tá bom, isso Então aqui, já gente, fica. é reunião de pauta ao vivo, hein, gente? A gente tá decidindo É. tudo aqui, semana que vem tem mais. Não, e é bom que o cara já sabe o próximo tema do podcast, né? Então ele já pode ficar linkado aí também, porque a gente vai fazer nesse mesmo modelo na semana que vem, só que trazendo os times. Senhores, acho que é isso. Eu queria deixar só o agradecimento pela loucura que foi a gente conseguir fazer isso aqui em tempo recorde. Mandar um abraço a todo mundo que ouviu e reforçar. Se você ouviu até aqui, você gosta da gente por algum motivo, apoia.se/minutos ou fala com a gente aí no WhatsApp, nas redes sociais, onde tiver, sinal de fumaça, manda um DM no Instagram. Acha a gente lá. Pedro quer falar, por favor. Só pra gente não perder o hábito também, né? E chamar a turma para ir lá no 48 minutos. Tem a tua matéria lá, o teu artigo do Rookie Valeu, of the Year, Lucas. um estudo muito aprofundado. Lucas Davi, um prazer, viu? Como sempre. Então, assim, antes da gente terminar o programa, eu só queria reforçar o convite para todo mundo que gosta da NBA, que gosta do prêmio de Rookie of the Year, ou que gosta de apostar e quer, né? Sim. Analisar ali as odds. Então, assim, vai lá nesse artigo do João Lima lá. Um negócio, é verdade, irmão, eu nem você fiz nunca minha viu propaganda. Pois é, pô, você nunca viu isso aí, uma análise dessa sobre o prêmio de Rookie of the Year em língua portuguesa, muito provavelmente. Então vai lá, dá uma olhada e depois tu vê o que tu faz. Se você quer apostar, se você quer apenas adquirir a informação para conversar com seus colegas, enfim. Acompanhar. Como diria meu ex-chefe, sem favor algum, que é a forma dele de dizer, sem fazer média, tá um puto artigo. Tá muito bom. Rapaz, muito obrigado. É uma honra receber esses elogios aqui de vocês. E tá legal mesmo. Quem puder ir lá em 48minutos.com, dá uma lida. Completão. Ficou bem completo. E eu pretendo também ir atualizando à medida que a temporada for passando, porque, obviamente, existem coisas que vão estar fora do radar que a gente vai aprender ao longo da temporada. Senhores, agradeço aqui vocês. Pedro, vá curtir aí sua noite em Zurique. Vá dormir para amanhã aproveitar, provavelmente. Agora, terminar a cervejinha aqui e dormir. Tá com a cara de quem ainda vai trabalhar por hoje. Por hoje eu tô vendo aqui o que é que eu faço ainda, mas tem que fazer coisa dos meninos aqui. Catarina doente. Ei, Laê. Mas é isso. Quem puder, apoia.se/minutos e 48minutos.com. Dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal no YouTube e até o próximo episódio. Valeu aí, galera. Falou. Tchau, tchau.